Bom dia, professor. Eu me chamo Victor Leal e sou do Convênio B. Bom, como você pode ver, eu vou falar aqui sobre um pouco das revoluções industriais. Eu vou começar aqui pela primeira revolução e vou falar um pouco do contexto histórico dela. Bom, a primeira revolução industrial foi iniciada na Inglaterra em meados dos anos 1760, até por volta de 1850, marcando a Revolução Industrial Mundial. A industrialização de máquinas para transformar a matéria-prima em produto final, de forma padronizada e escalonada, foi típico desse período histórico econômico. Bom, agora eu vou falar um pouco do processo de inovações, que foi o processo de maquinofatura. O processo de maquinofatura é a maneira como determinada indústria irá transformar a matéria-prima em produtos acabados. Pode ser definido também como uma forma de produção realizada em uma sequência lógica, em pequena, média ou grande escalas, que produz um bem com valor agregado para o consumo final. Bom, agora eu vou falar aqui também um pouco da fonte de energias, que foi consumido lá na primeira Revolução Industrial, e uma delas foi o marco do carvão mineral. Bom, por ser uma fonte de energia não renovável, a sua reserva pode se esgotar-se com o tempo. É difícil localizar, é possível depositar em diversas regiões do mundo. A queima do carvão mineral é emitida à atmosfera. Esses gases poluentes colaboram então para o agravamento do efeito estufa. Bom, como não pode faltar também aqui na primeira revolução industrial, foi o êxodo rural, que foi, que foi o, o termo que designa a migração de pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas. Consiste no processo de urbanização visto do ponto de vista rural. Nos termos, nos, nos tempos modernos, o êxodo rural geralmente ocorre em uma região após a industrialização da agricultura. Quanto menos pessoas necessárias para gerar a mesma quantidade de produção agrícola para o mercado. Bom, eu vou falar também sobre o marco da primeira revolução industrial. O que a primeira revolução industrial marcou mais? Foi caracterizada pela acessão de máquinas e de equipamentos diversos na produção industrial. Esse período ficou marcado por diferentes inovações tecnológicas, mudanças sociais. Também foi consumido o uso do carvão mineral, da máquina a vapor, da locomoção e do telégrafo. São exemplos típicos dessa época. Bom, também vou falar também aqui um pouco das características gerais, que foi a separação entre capital e trabalho, a produção artesanal, familiar, perda, a produção, de, a produção artesanal, familiar, perda de espaços para as máquinas. As fábricas ocupam os espaços urbanos, onde a mão de obra é mais abundante. Bom, agora eu vou falar um pouco da segunda revolução industrial. O contexto histórico. Historicamente, a segunda revolução industrial está envolvida com as ideias iluministas, assim como na primeira fase da industrialização. Com os movimentos burgueses, como a Revolução Francesa, fortaleceu-se a crença na razão e na ciência. Isso permitiu à humanidade alcançar novos patamares de crescimento. Bom, a primeira inovação foi o motor a combustão, e principalmente a eletricidade. As indústrias químicas começaram a se desenvolver também. Bom, a fonte de energia. O petróleo é a principal fonte de energia dessa época, da segunda revolução industrial. É um recurso natural não renovável, ou seja, não possui a capacidade de
regeneração, sendo assim infinito. Esse elemento é considerado ainda um combustível fóssil, sendo uma fonte de energia formada há milhões de anos por meio de decomposição de restos de animais. Bom, agora são as condições de trabalho. A movimentação para melhorar dessas condições foi o surgimento das leis voltadas para o trabalho e a consolidação do sindicato. Falar também sobre um pouco do modelo de produção. O modelo de produção começa nos Estados Unidos e vai ganhando o mundo. Quem vai criar o modelo de produção é o Henry Ford, e juntamente com as ideias de Taylor. A relação de Henry Ford e Frederick Taylor. As ideias de Ford era modificar o modelo de trabalho. Ele procura ideias para fazer essa modificação. Então ele pegou as ideias de Taylor, que tinha escrito um livro com técnicas de produção, de produzir mais em menos tempo. Por fim, Ford e Taylor juntaram suas ideias. Avanços de transporte. O surgimento de rodovias melhoradas, aerovias e ferrovias. Também não podemos esquecer do neocolonialismo, que foi a Europa consolidando seu poder na África. E também a Europa queria explorar matérias-primas da África. Bom, agora eu vou falar também sobre um pouco das características gerais, que foi a descoberta de novas fontes de energia elétrica, descoberta do petróleo, desenvolvimento de indústrias químicas, busca por regiões que oferecem matérias-primas, mercado consumidor e mão de obra, invenções do aço. Bom, agora vem a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial ganhou destaque a partir dos avanços tecnológicos e científicos na indústria, mas também abrange o processo na agricultura, na pecuária, no comércio e na prestação de serviços. A terceira revolução industrial, chamada também de Revolução Informacional, começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso acontece após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, e abrange o período que vai de 1950 até a atualidade. Bom, agora eu vou falar um pouco das inovações, que foi o surgimento da robótica e o avanço da internet. Robótica substituiu o trabalho humano pela robótica, chamada de automação industrial. A internet começa a se difundir devido aos avanços tecnológicos da comunicação e o do transporte. O mundo está cada vez menor, ou seja, o mundo está tendo um encurtamento das distâncias relativas. Bom, fonte de energia. O petróleo ainda predomina na terceira revolução industrial. Também podemos notar nessa revolução o surgimento de energias diversas, como hidrelétrica, energia solar, entre outros menos poluentes que o petróleo. Podemos ver também o avanço da tecnologia na produção, o surgimento do toyotismo, e já se falava também na produção sobre demanda. Vou falar também aqui sobre um pouco das empresas transnacionais. As empresas transnacionais são empresas americanas se espalhando pelo mundo todo, causando uma desconcentração industrial, ou seja, saem dos seus países desenvolvidos e se deslocam para os países emergentes. Também eu vou falar um pouco do desemprego que a terceira revolução foi causando no mundo. O desemprego tem dois momentos, o conjuntural e o estrutural.
O desemprego conjuntural é o desemprego causado por crises econômicas. E o desemprego estrutural, que é o mais importante, é o que ocorre porque o número de empresas disponível em alguns mercados de trabalho é insuficiente para proporcionar emprego para todas as pessoas que desejam. O crescimento no setor terciário é a grande concentração de comércios e prestação de serviços que vai impactar na produção nos campos. Bom, agora eu vou falar também um pouco do marco da terceira revolução industrial. O marco principal desta etapa da revolução foi o uso de eletrônica e da informática para modernizar a indústria. Começaram a surgir nesse período avanços em diversas áreas da tecnologia, como na robótica, biotecnologia, estudo genético, entre outros. Também vou falar aqui sobre um pouco das características gerais. São novas tecnologias da informação, desenvolvimento da robótica, mais velocidade na troca de informação, aceleração dos transportes e diminuição da noção de distância, expansão das empresas transnacionais. Bom, da terceira revolução é isso. Bom, agora eu vou falar sobre um pouco da quarta revolução, mas vai ser um pouquinho curto porque a quarta revolução industrial é o que a gente está vivenciando na atualidade. Bom, a quarta revolução industrial, apelidada de Indústria 4.0, surgiu em meados de 2010, originando de um projeto na estratégia de alta tecnologia do governo alemão, que visava promover a digitação da manufatura para estabelecer a Alemanha como o mercado líder e fornecedor de soluções avançadas. O marco da quarta revolução industrial foi englobar um amplo sistema de tecnologia avançada, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação, em nuvens que estão mudando a forma de produção e os modelos de negócio no Brasil e no mundo. A inteligência artificial, robótica, nuvem e inteligência das coisas, termos que há alguns anos não eram nada conhecido, hoje já fazem parte do cotidiano de todos nós. São tecnologias que fazem parte de um conceito bem familiar no setor industrial. Bom, as características gerais da quarta revolução industrial são sistema cibernético, internet das coisas e processos de manufatura descentralizados, e também a automação dos software. Bom, esse é meu trabalho sobre as revoluções industriais.